I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and Oi, gente. Então, já começa esse vídeo avisando que pode ter algum barulho de fundo, porque eu moro numa rua meio conturbada, passa ônibus o tempo inteiro, então se vocês ouvirem algum barulho, vocês já sabem o que é. Hoje eu vou contar um pouco da minha trajetória até a aprovação em medicina na UFMG e vou dar algumas dicas que me ajudaram nesse processo para vocês. Então, vamos lá começar o vídeo. Então, eu acho que vocês já têm uma noção da minha trajetória, né? Se você me acompanha ou no meu Instagram ou aqui no canal. E eu terminei o ensino médio na metade de 2015, porque eu estudei em colégio militar e lá tinha uma opção de você pegar avanço. E por que eu resolvi sair no meio do terceiro ano? Justamente porque eu queria dar um enfoque maior pro vestibular em si, pro Enem e pro vestibular da UNB. E naquela época eu também fiz o PAS, né, que é o Programa de Avaliação Seriado. Então, no meu primeiro ano do ensino médio, eu fiz um cursinho pré-PAS. No segundo ano eu não fiz cursinho e no terceiro ano eu também não fiz cursinho pro PAS. Então, eu fiquei próxima de passar, mas eu vi que faltava muita coisa ainda para eu realmente conseguir a minha aprovação. Aí, no segundo semestre de 2015, eu resolvi ir para Montes Claros, que é onde a minha família mora, né, e onde eu nasci. Lá eu fiz um intensivo pro Enem para poder ver como a prova funcionava, quais eram as matérias que eu deveria focar e no que eu deveria melhorar, né? Eu considero que eu tive um ensino médio bom, mas a minha base de física não era muito boa, nem de história e nem de matemática. Então, como vocês sabem, né, essas matérias elas costumam aparecer mais nos vestibulares de medicina e elas também costumam pesar mais para algumas provas. E no vestibular da UNB, elas têm peso 8. Então, eu sabia que eu tinha que melhorar muito ainda para conseguir a minha aprovação. Aí eu fiz esse cursinho, consegui melhorar minha nota, porque eu tinha feito Enem no segundo ano também, fiz no terceiro ano também, e eu ainda vi que faltava muito. Aí eu resolvi pensar, né, como eu vou fazer daqui em diante. E provavelmente vocês estão vendo que o título desse vídeo, né, como eu passei estudando em casa. Mas por que eu considero isso, né? Primeiro, desses 2 anos e meio de estudo até a minha aprovação, 1 ano e meio eu passei estudando em casa. E antes da minha aprovação, né, o período que antecede a minha aprovação, eu também estudei em casa. Então, por isso que eu considero que eu passei estudando em casa. Mas eu fiz esse cursinho intensivo, né, em 2015, e fiz um outro cursinho que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Mas enfim, aí eu decidi estudar em casa em 2016. Eu assinava o Veste Cursos, que é um cursinho que vocês também já devem conhecer, mas eu peguei foi Química, Biologia e Física, e Matemática eu fiz com o Ferreto. E alguns livros também, que eu também já dei dicas de vários livros didáticos naquele vídeo que é cursinho online versus cursinho presencial, deixar o card aqui ou aqui. E eu montei o meu horário de estudo baseado em muitos vídeos que eu assistia no YouTube e baseado também no cronograma do cursinho. A minha estratégia esse ano foi um pouco diferente, porque eu tinha um foco na UNB. E o vestibular ele acontece no meio do ano, né? Costuma acontecer no primeiro fim de semana de junho. E aí eu comecei a estudar exatas loucamente. Eu estudava todos os dias matemática e física e intercalava, né? Um dia química, um dia biologia, porque como eu disse pra vocês, elas têm peso 8. E com isso eu fui melhorando bastante nas provas, tanto que eu resolvi fazer a prova da UFO, né, que é a de Uberlândia, e eu passei na primeira fase e acabei não passando na segunda fase, mas porque envolve obra literária, eu não conhecia muito bem o estilo da prova, e foi uma surpresa pra mim, assim, eu não me preparava pra UFO e de repente veio essa surpresa muito boa.
Aí eu tava confiante pra UNB, mas eu ainda senti que faltava algumas coisas. E nessa época eu também não passei no vestibular do meio do ano. E eu acho que o que me prejudicou foi não ter estudado humanas. Eu dei uma negligenciada boa em humanas. Como eu disse pra vocês, estudava exatas todos os dias. Então eu consegui subir muito a minha nota em exatas, mas minha nota de redação e de humanas não foi boa. Definitivamente não foi boa pra quem quer medicina. E aí eu pensei, né? Poxa, então tem uma coisa que eu devo fazer aqui de diferente. Aí eu acho isso muito importante, né? Uma dica que eu dou pra vocês é perceber o que você tá fazendo de errado e quais estratégias você vai utilizar pra mudar o que você estava fazendo de errado. E normalmente quando a gente fica muito perto, a gente pensa que, caraca, o que eu tô fazendo de errado, né? É muito difícil você evoluir a partir desse ponto. Mas sempre tem alguma coisa que tá ocasionando a sua não aprovação, entendeu? Então, eu acho muito importante você refletir sobre isso a cada semana que você estuda e não tenha medo de mudar. Nessa época de estudos em casa, eu mudei de cronograma diversas vezes, mudei de horário de estudo diversas vezes, mudei de cursinho também algumas vezes. E, assim, tudo é um processo até você se encontrar e você se identificar com algum livro, ou alguma videoaula, ou algum resumo, ou algum método de estudo. E nessa época, e até hoje, eu destaco para vocês que eu amo o método Pomodoro, que é aquele de um ciclo de estudos, né? Tem 25 minutos estudados e 5 minutos de descanso. Então eu adorava fazer isso, e a cada 4 ciclos desses, você descansa por 15 minutos, se eu não me engano. E isso me ajudou demais, principalmente. E hoje, né, eu uso principalmente quando eu tô procrastinando ou quando eu tenho muita coisa pra fazer. Então, desse primeiro passo, né, você só tem que estudar 25 minutos. Então, estudar um gás a mais pra você conseguir estudar e depois você logo pensa nos seus 5 minutos de descanso. Então, acho uma ótima alternativa. E isso foi desde 2016 até os dias atuais. Recomendo muito pra vocês mesmo. Eu estudei em casa e também estudei em casa pro Enem. E além de não ter estudado humanas, né, que foi um dos meus erros, barulho de ônibus, que foi um dos meus erros no vestibular da UNB, eu também não refiz as provas antigas. E eu tô cansada já de falar pra vocês pra fazerem as provas antigas, fazerem simulados, porque é realmente isso que faz a diferença. Mas não simplesmente você fazer as provas antigas e deixar pra lá. Você tem que corrigi-las. Então, eu acho muito importante você se dedicar, separar alguns dias da sua semana pra fazer as provas antigas. Aí, a mesma coisa aconteceu no Enem. Eu tinha pouco tempo pra estudar, né, porque de agosto até a data do Enem, que na época acho que foi em outubro, é um tempo muito curto. E eu acabei também estudando em casa. E eu pegava vários exercícios da apostila do cursinho anterior que eu tinha feito, né? Mas que eram exercícios do próprio Enem, né? Que eram de provas antigas. Também consegui subir a minha nota, mas ainda assim não foi suficiente. E eu já contei pra vocês que o Enem nunca foi uma prova que eu me identificava muito. Eu sempre achava que eu ia passar pelo vestibular, era bem mais confiante pro vestibular e acabou que eu fui surpreendida, né? Mas, enfim, eu vou chegar até lá. Aí, em 2018, eu pensei assim, olha, os cursinhos aqui de Brasília são muito caros. De verdade, quem é de Brasília sabe. E eu falei, mas como vocês, né, sabem, assim, como eu posto no meu Instagram, as informações da UNB, elas são muito difíceis de serem encontradas na internet. Então, eu sentia que eu tava um pouco atrás das outras pessoas que faziam cursinho na minha cidade. Porque, apesar de eu conhecer a prova, eu não tinha material específico para ela. Eu não sabia quais eram os conteúdos que mais caíam. Eu não sabia como eu poderia melhorar, né? Que estratégia eu deveria montar para poder ir melhor na prova. Então, eu resolvi ir na cara e na coragem lá no Dina Tuscoque,
que estava sob a coordenação do professor Neto, que é tipo um dos melhores professores de física que eu conheço. Eu fui literalmente na cara e na coragem. Eu fiz uma prova de bolsa do cursinho, mas mesmo com a porcentagem que eu tinha ganhado, que eu acho que era tipo 35%, ainda ficaria muito caro. Então eu marquei uma reunião com o Neto e expliquei toda a situação pra ele. Falei, olha, eu passei na primeira fase da UFO, fui pra segunda fase, fiz o Enem, fiquei com tal. E expliquei tudo pra ele. E ele me acolheu super bem. Ele é uma pessoa incrível e um professor incrível. Eu até hoje, assim, tenho ele como uma das pessoas mais inspiradoras da minha vida e que me ajudaram demais. Então eu consegui a bolsa no cursinho, não de 100%, mas 50%, que já era bem melhor do que eu tinha ganhado, né? E foi uma rotina totalmente diferente, puxada. Eu lembro que eu acordava às 5h40 e tinha que chegar na aula até 7h20, se eu não me engano. E lá eu assistia todas as aulas. Muita gente, quando não gosta de alguma aula, costuma sair e tudo mais, mas eu tentava reter o máximo de conhecimento de todas as aulas que eu ia, mesmo se eu não gostasse tanto. Então, eu assistia todas as aulas e a minha postura era um pouco diferente. Eu anotava o que o professor falava, mas eu anotava só o que eu não sabia. E isso é uma coisa meio diferente, né? Porque normalmente o professor passa um quadro de anotações e todo mundo copia. Então eu não fazia assim. Eu anotava só o que eu não sabia e eu tinha um costume muito importante, que é o de perguntar o tempo inteiro. Eu era muito chata, mas assim, se eu não sabia ou se eu realmente tinha alguma dúvida, queria comparar alguma coisa que a gente já tinha visto, eu realmente perguntava. Então, eu acho que perder esse medo é muito importante. E além disso, eu fazia 2 redações por semana, porque como tinha me derrubado antes, né, a redação da UNB, eu precisava me preparar melhor. Então, eu fazia 2 redações por semana, todas com o tema UNB, e são aquelas que eu disponibilizo no meu Drive, né, pra vocês. E eu tentava frequentar as monitorias do cursinho, eu passava o dia inteiro lá, então eu saía de lá mais ou menos umas 9h30 da noite, porque eu também fazia uma específica de física, porque além de ter ganhado a bolsa no cursinho, eu ganhei uma específica de física avançada. E aí eu tava totalmente encaminhada, eu imaginava que eu ia passar, tava super confiante. E nesse processo, né, eu fazia simulados, fazia provas antigas e eu sempre ficava com as melhores colocações na sala. E eu pensava, né, nossa, então eu tô realmente muito perto de passar. E eu fui com esse sentimento pro vestibular, né, de que eu ia com certeza passar e que ia dar tudo certo. Mas eu acho que o que pecou um pouco pra mim foi o emocional, porque eu tinha terminado o namoro um pouco antes do vestibular e, além disso, no dia da prova eu comecei a coçar meu olho horrores, assim, e aí eu descobri que eu tava com conjuntivite. Mas foi uma coisa que me atrapalhou um pouco, porque me distraía, né, toda hora ter que ficar, tipo, fazendo questão, ia lá, coçar o olho. E foi um pouco difícil de lidar com isso, mas mesmo assim eu imaginava que ia passar. Principalmente quando sai o resultado da questão tipo D e da redação, que eu vi que eu tinha ido super bem nas duas, mas mesmo assim eu ainda não passei por 2 vagas na UNB. E foi um processo muito difícil pra mim, porque eu pensei, nossa, eu cheguei tão perto, mas tão perto, como que eu não passei? Tipo, por que eu não passei? E aí, nesse caso, é bem mais difícil você reconhecer o que você estava errando. E no meu caso, eu acho que eu tinha feito tudo que estava ao meu alcance para poder conseguir a aprovação. E eu fiquei mais ou menos um mês muito triste, muito frustrada, tirando forças de qualquer lugar para eu poder estudar pro Enem, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça, pelo menos não nessa época, em desistir. E eu tentei arrumar estratégia e eu pensei, bom, o Enem ela é uma prova de âmbito nacional, então é bem mais fácil você arrumar informação, né, sobre ela, arrumar um material direcionado para ela
e corrigi redações também com plataformas online. E foi aí que eu resolvi estudar em casa de novo, mas dessa vez eu também adquiri uma estratégia totalmente diferente, porque eu tinha um conteúdo muito bom dos outros anos, eu tinha uma base muito boa, porque eu construí a minha base em 2016 estudando sozinha. E, bom, eu resolvi fazer assim. Todos os dias eu acordava mais ou menos umas 7h30, começava 8 horas a estudar. E o meu estudo era fazer provas antigas. Então, todos os dias eu fazia uma prova antiga do Enem. Eu fazia matemática e natureza em um dia e linguagens e humanas no outro. Então, de 8 a mais ou menos 12h30, eu fazia isso. Todos os dias, sem exceção. Mentira, domingo eu não fazia. Domingo eu nunca gostei de estudar, gente. Eu acho que você tem que tirar um tempo pra descansar. E eu nunca gostei de estudar domingo. Só na faculdade, né, que eu tô estudando domingo. Mas durante o vestibular eu não estudava domingo. Mas aí, voltando ao meu cronograma passado, eu fazia as provas e à tarde eu corrigia. Corrigia com resoluções em vídeo, né, que tem um canal do Exatas Exatas, que é o Humberto, e ele tem todas as resoluções de matemática e natureza. E me ajudaram demais. E em humanas eu usava as resoluções em escrito mesmo, do objetivo e do objetivo só, isso. E em relação à redação, eu continuei fazendo as redações e mandando pro meu professor do cursinho passado, porque ele virou meu amigo. E nesse meio tempo ele topou corrigir minha redação, porque ele viu que eu tinha evoluído muito na UNB e que eu tinha tirado uma nota muito boa. Então, a gente continuou esse trabalho conjunto, assim, e também é uma pessoa incrível, que é o Gui, e sem palavras pra agradecer, assim. Aí, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês, né, pro Enem, eu tava bem mais tranquila, porque eu já via que eu tinha chegado muito perto de passar na UNB, e eu já vi que eu tinha muita bagagem de conteúdo, vi que eu tava evoluindo muito fazendo as provas antigas, e estudando sozinha, né, eu acho que a gente se sente meio isolado do mundo. Mas, de alguma forma, esse isolamento é bom, porque às vezes no cursinho tem aquele ambiente de competição e tal. Não que seja o caso do Dígitos, né, eu acho lá um ambiente super tranquilo e familiar, mas algumas pessoas se sentem assim. E eu também sentia que eu precisava dar um gás na matemática, e foi aí que eu resolvi fazer uma específica de matemática, que algumas pessoas aqui em BH conhecem como salinha, né, de matemática. E fiz lá no Dínatos também com o professor Rogério Lacerda, que é incrível e é o melhor professor de matemática que eu já tive na minha vida. Ele dá aula lá no Reciclagem também. E além de fazer as provas do Enem todos os dias, eu fazia essa específica de matemática segunda, terça e quinta, na verdade. E chegava em casa, corrigia as provas que eu tinha feito no dia, e à noite eu deixava para revisar os assuntos que eu não estava acertando, né? Então eu usava videoaulas mesmo, recomendo QG do Enem, Pro Enem, esses cursinhos mais voltados para Enem, sabe? Eles são ótimos. Então, chegando em casa, eu pegava o meu simulado, olhava o que eu estava errando e ia assistir uma aula sobre o assunto. E fazer exercícios específicos também. E, gente, foi a estratégia perfeita, porque eu foquei em redação, foquei na minha dificuldade, que era física e matemática. Eu tive um apoio muito bom do professor Rogério, mas também recomendo muito o Ferreto, porque eu também fiz o cursinho deles durante esse tempo. E, nossa, foi muito bom, porque eu realmente dei uma alavancada na minha nota muito boa. E eu pensei, eu acho que não vai esse ano, porque as notas do SISU têm uma tendência de aumentar, né, todos os anos. E eu tinha feito 140 questões, se eu não me engano. E eu pensava, nossa, eu fui muito bem, melhorei demais, mas como eu falei pra vocês, eu já não tinha essa identificação com o Enem. E o tema de redação me assustou um pouco também, que foi aquele da população surda, né? Mas
Quando eu abri o SISU, de repente eu percebi que as notas da UFMG tinham caído. E nesse processo, né, de frustração com o vestibular da UNB, eu comecei a pensar em outras faculdades para eu poder ingressar. E a UFMG foi o que me chamou mais a atenção, porque, cara, tem vários motivos, né? A gente vai até fazer um vídeo sobre isso, mas a UFMG é a melhor federal do país para medicina e eu queria morar numa cidade grande. E como eu sou de Minas, eu achei que seria uma ótima escolha, porque eu posso visitar minha família com mais frequência também. E não teve jeito, conversei com os meus amigos que estudavam aqui e foi a minha primeira opção. E me deixou muito feliz saber que a minha nota estava dando. Então, no segundo dia de SISU até o final, eu deixei minha nota lá. Mas foi, assim, um sinal divino mesmo para eu passar, porque normalmente as notas sobem bastante, né? E nesse ano elas haviam caído. E foi incrível, gente. Então, eu acho que vale muito a pena vocês tentarem, persistirem, se é isso mesmo que vocês querem para a vida de vocês. Continuem nessa caminhada. Eu sei que é difícil, eu sei que tem dias que realmente bate um desânimo, mas vale super a pena. E é isso, gente. Eu espero ter passado para vocês a mensagem principal, né? Ter passado algumas dicas de estudo também. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, não esquece de dar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir a gente no Instagram também. Beijão, gente!